Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Testemunhos poderosos e edificantes, amém? Quero ressaltar algumas coisas aqui dentro desses testemunhos. Nós temos orado aqui na consagração e vez por outra o Senhor nos leva a orarmos para que os anjos do Senhor estejam fechando covas. Então nós, quando ouvimos um testemunho assim como o do Paulo, né? Eu vejo que são respostas que o Senhor tem dado para o seu povo. Como o testemunho do irmão Marquinho, que nós temos clamado ao Senhor para que haja um despertamento espiritual no meio da igreja. Eu acredito que se tem um tempo que nós estamos vivendo, é aquele tempo que a noiva foi dormir. Que a noiva dorme aí, se ouve, né, a voz do noivo, e 5 que estão preparadas vão. Porque com as pessoas que nós conversamos, muitas pessoas que nós atendemos, nós sempre ouvimos falar de um esfriamento espiritual, de uma mornidão, de um desânimo, de uma apatia em relação às coisas espirituais, de uma falta de vontade de ler a palavra, de uma dificuldade para orar, para jejuar. Então, quando o Senhor move no coração de alguém, quando nós oramos, Senhor, desperta a tua igreja, desperta para um tempo de avivamento, de busca, e vemos isso acontecendo no meio da igreja, também encontramos assim a resposta do Senhor às nossas orações. E isso nos motiva sempre a permanecermos aí na consagração, na sexta-feira à noite, os irmãos de homem para homem orando, evangelismo orando, enfim, quinta-feira à tarde, os irmãos orando. E quando nós, o irmão mencionou sobre eventos, desde quando o Senhor nos entregou esse trabalho, temos feito assim, um esforço mesmo para trazermos à igreja seminários de cura, de escatologia, de família, tantos temas, salmistas, salmos e salmistas, tantos temas assim abençoadores, visando a edificação do corpo, batalha espiritual, libertação, visando o crescimento, visando que a igreja avance, que a igreja seja curada, que a igreja passe a dar mais de si para o reino, amém? Então eu creio, irmão, que o Espírito Santo vai continuar nos movendo nisso. Não fazemos muitos seminários, mas aqueles que nós fazemos é por uma direção mesmo do Senhor. Aquela ministração da segunda-feira à tarde, para tirar as pessoas das prisões, eu sei que cada uma teve o seu valor de importância, mas aquela ministração foi algo assim poderoso, que eu acredito que se todas aquelas pessoas que realmente têm problema nessa área e a alma presa em alguma situação, igual eu ouvi de um irmão que está presente aqui, ele disse que recebeu a cura na emoção, porque ele passou por uma situação onde ele ia ser morto. Os marginais pegaram ele e iam matar. Eu não sei os detalhes, ele só me falou isso aqui. Mas foi algo até que aconteceu quando ele veio a primeira vez à igreja. O Senhor nos usou para falar para essa pessoa que Deus já tinha dado livramento de morte. Só que a alma dele estava presa lá, um pedaço da alma, naquela emoção que ele sentiu, medo, pavor, horror. Deus deu livramento, mas aquele medo veio e aquilo ficou uma área na vida dele onde Satanás agia. E naquela hora aqui o Senhor curou, como tantas pessoas que deram testemunhos aqui. Então foi algo assim
poderoso. E ele falou muito sobre o seminário de libertação de crianças, né, que foi essa última ministração de segunda-feira à noite. O primeiro seminário de libertação de crianças dado aqui em Brasília foi aqui na CMA, irmãos, para a glória de Deus. Foi o primeiro seminário, não se ouvia tanto falar sobre isso, mas acredito que já há uns 9 ou 10 anos o apóstolo Géser trouxe esse seminário para cá. É um seminário muito interessante, que eu creio que o Senhor, se for da vontade de Deus, Ele vai mover para que a gente possa ministrar isso futuramente para a igreja. Porque eu tenho tive uma situação há muito tempo atrás de um adolescente que ele apresentou uma enfermidade e os pais, membros da igreja, levaram esse rapaz, esse adolescente, melhor dizendo, para o hospital e não conseguiram detectar a enfermidade. E continuou, permaneceu, e a gente orando e nada acontecia. Quer dizer, nada acontecia, aspas, porque o Senhor estava trabalhando na família, né? E aí, amados, como a gente estava orando, Deus moveu. Por quê? Porque aquele pai nos procurou depois e confessou um pecado. E era um pecado muito sério que estava trazendo para dentro de casa aquela enfermidade. O pecado daquele pai gerou na família problemas financeiros, enfermidade nesse filho e problemas espirituais, porque o pessoal estava tendo problemas de ordem espirituais na casa. E depois que confessou, a gente fez um trabalho de aconselhamento e aquele adolescente foi curado e permanece aqui na igreja, para a glória de Deus, totalmente abençoado, cheio da unção e assim numa busca muito tremenda de Deus. Então assim, realmente Deus tem nos abençoado. Eu quero dizer para o irmão Paulo, para qualquer pessoa que por acaso tenha aqui ou que esteja nos assistindo pela internet, que se acha em alguma parte do seu corpo esquisito, fica triste com isso, eu quero dizer para você não se preocupar. Eu vejo, irmãos, que hoje há um espírito que tem levado a humanidade a cultuar o corpo, né? Há um culto muito grande do corpo, as pessoas se preocupam demais com a aparência. Existe um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Ninguém deve ser relaxado com o seu corpo, primeiro porque é templo do Espírito Santo. E para isso nós pregamos aqui na igreja, ensinamos sobre a questão da alimentação, do equilíbrio. Devemos ser equilibrados, sim. Cuidar bem do tempo. Mas o exagero, o excesso, as pessoas hoje estão aplicando hormônios nos braços, no peito, né, em várias partes do corpo, para seduzir, porque a intenção é seduzir, é uma sedução. E esse culto leva as pessoas a gastarem dinheiro, horas e horas, em academias. Você deve fazer o normal, 3 vezes por semana, 1 hora e meia, aquilo que é normal, que o seu corpo necessita para que você se desenvolva. É como meu esposo fala, olha, você ministra, você faz isso, você faz aquilo, levanta os braços e tal. Se você não tiver um condicionamento físico, você não vai fluir tanto como poderia. Isso é verdade, irmãos. Então, você tem que fazer uma caminhada, uma coisa, mas isso não é o objetivo maior de ninguém, irmãos. Nosso objetivo é o reino,
em primeiro lugar. Porque o que adianta? Hoje tem tanta gente aí malhado, bonito, mas a alma está podre, está morta. O que adianta? Vai ficar com aquele corpo bonito para a terra comer e vai para o inferno. Então, às vezes a pessoa está mais cheinha um pouquinho, está com o olho com problema, está com um pezinho com problema, está com algum problema, né? Que a pessoa não se acha bem, mas vai morar no céu. E lá vai ter um corpo igual ao corpo de Jesus. Aleluia! Então, glorifique a Deus. Você é abençoado, você é bonito, lindo, linda. Amém? Porque você é a imagem do Senhor. O que mais atrai nas pessoas é o brilho de Cristo. O que deve atrair as pessoas é o brilho de Cristo. Porque tem muita mulher bonita, linda e maravilhosa, e quando você põe a mão, a pombagira vai e manifesta. Não é verdade? Tem muito homem por aí que está saindo com a pombagira. Está achando que a mulher é maravilhosa, é isso e aquilo outro, mas quem está dando tudo aquilo para a mulher, aquele gás todo para a mulher, aquela atração toda, é a pombagira. E aí? Porque isso acontece, irmãos. Então, amados, em nome de Jesus, vamos buscar o reino, amém? Vamos buscar o equilíbrio, não vamos relaxar com as coisas que o Senhor nos deu para cuidar. Deus nos deu um corpo para a gente cuidar, mas não devemos ter isso como uma idolatria, amém? Então, glória a Deus. Bom, eu não vou pregar, eu vou ler um texto aqui da palavra, porque assim, o tempo já foi, os testemunhos edificaram, mas nós não vamos ficar sem a palavra. Então vou ler um texto e comentar alguns pontos do que eu separei para pregar, e nós vamos orar, amém? Números 23, 21 a 23. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos foram falando ali os testemunhos e eu anotando. Algumas coisas. Números 23, de 21. Eu vou começar do 18 para ir até o 23. Aleluia, Jesus. Você encontrou? Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo. Diz assim: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra, porque ela é a verdade, e a tua palavra funciona, e nós temos experimentado os benefícios de tua palavra em nossas vidas. Ela tem nos conduzido, tem sido nosso alimento, tem nos dado norte dia após dia, tem, Senhor, iluminado os nossos caminhos. Senhor, e nós queremos nessa hora te pedir que o teu Espírito fale conosco, que o teu Espírito plante algo poderoso no nosso coração, porque nós nos alimentamos de ti.
Queremos mais e mais do Senhor. Obrigada por cada família, por cada vida que aqui está. Obrigada pelos teus anjos. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue que nos cobre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós recebemos muito, muito, muito. Amém? Muita palavra, muita coisa boa. E eu tenho acompanhado algumas pessoas há muito tempo, e pessoas que participaram já de vários seminários, e de vez em quando tem uma recaída. De vez em quando volta naquele ponto lá onde já tinha se levantado. E eu li esse texto aqui e me veio algo justamente para o dia de hoje, porque nesta palavra aqui diz, nós até já pregamos, ano passado nós pregamos sobre esses 3 espíritos de Caim, Balaão e Coré. E Balaão preguei em um dia, falando que a história que vocês já sabem, que ele foi tentado, né, por Balaque, que quis trazer uma propina e comprá-lo para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. O povo tinha saído do Egito, debaixo de uma promessa poderosa que Deus tinha dado para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. Deus renovou a promessa no 13, no 14, no 18, foi renovando, e depois Deus renovou para Isaac, e Deus renovou para Jacó. Nós sabemos que o Senhor se revelou ali, quando ele colocou uma pedra, deitou-se, e o Senhor trouxe uma revelação poderosa, renovando aquela promessa de que tinha uma terra prometida. E esse povo saiu conquistando, e Balaque vem então, tenta comprar o servo do Senhor, e esse servo do Senhor nós podemos ver aqui nesses textos, capítulo 23, 24, que realmente ele queria vender a unção, que realmente ele tentou por várias vezes negociar com Deus. Foi para lugares diferentes, ofereceu sacrifícios, porque ele queria realmente receber as honras que Balaque estava oferecendo. Mas nesse texto aqui, ele traz algo tremendo. Por quê, irmãos? Nós queremos manter a nossa cura. Amém? Nós queremos manter aquilo que Jesus tirou, já tirou. Só que nós temos que andar, nós temos que crescer, nós temos que romper naquilo que o Senhor nos deu. E tem uma chave aqui tremenda, irmãos, para as nossas vidas, para que o inimigo não alcance lugar na vida do crente. Aleluia. Está aqui no versículo 21, uma grande proteção para que a maldição não alcance a sua vida. Ele diz, olha, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Amados, a maior proteção que nós temos é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, amém? Essa palavra, é viver essa palavra. Mas a santidade, permanecer na presença de Deus, permanecer vigiando nos caminhos, permanecer a cada dia buscando agradar o coração do Pai, é uma proteção muito grande, porque pode vir o que for que não vai alcançar as nossas vidas. Amém? Foi isso que aconteceu com Israel. Deus, né? Deus já tinha feito essa aliança com Abraão.
E nós vimos que o povo de Deus permaneceu ali no Egito preso 400 anos, mas a aliança permaneceu e por isso eles saíram de lá com o braço forte do Senhor, porque foi o braço de Deus que os arrancou do Egito, assim como arrancou a minha vida, arrancou a vida da Marli, arrancou a vida de cada um de nós. Quando a evangelista Marli perguntou aqui, quem já serviu a Satanás, algumas pessoas foram cavalo de Satanás, escravos mesmo, consagrados a Satanás, por algum tempo, né? Mas todo mundo aqui, todo mundo era do reino das trevas. Uns serviram o diabo diretamente e outros serviram indiretamente. E até como crente, tem muitas pessoas que são usadas pelo diabo. Estão debaixo de uma influência de Satanás, debaixo de uma nuvem de opressão. Não são pessoas possessas, mas estão oprimidas. Pessoas que estão com uma depressão terrível, que tem a parte física, mas tem a parte espiritual. Pessoas que estão presas por um vício, crente, então estão ali debaixo de uma opressão. E crente que muitas vezes tem a sua boca usada pelo diabo. Isso é bíblico? Pedro foi usado pelo diabo. Então um crente pode ser usado pelo diabo. Se ele não vigiar, o que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Lá em Tiago, e foi dito para quem? Para crente. Não deis lugar ao diabo. Então, irmãos, primeira coisa, para que essa cura permaneça e que nós andemos no nível dessa cura que o Senhor liberou, vamos guardar nossa aliança com o Senhor, amém? Guardando, vigiando essa aliança com o Senhor. Segundo que eu vejo aqui em Israel, é que Israel era uma nação que tinha sido perdoada, purificada e batizada. Como? Quando Israel atravessou ali o Mar Vermelho, debaixo do poder de Deus, ao dividir aquelas águas e eles passaram a pés enxutos, tinha um sinal ali espiritual, que era a purificação deles. Eles estavam saindo do mundo, passando, atravessando as águas para tomar posse da terra prometida. Terceiro lugar que eu vejo aqui nesse texto, onde Balaão profetiza da parte de Deus, mas na verdade a intenção do coração dele era amaldiçoar o povo para agradar o coração daquele rei. Mas eu vejo que não existe feitiçaria que funcione contra o povo de Deus. Aleluia, você pode dar um glória? Na versão da NVI, Provérbios 26:2 diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E foi isso que Deus disse aqui, que contra Israel não vale encantamento, não vale feitiçaria. Amém? Então, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, somos lavados pelo sangue de Jesus, temos uma aliança com o Senhor, nós temos um Deus que nos guarda. Deus estava ali guardando o povo de Israel. Não há como amaldiçoar quem Deus abençoou. É o que a Bíblia nos mostra aqui no versículo 8. Aqui desse mesmo capítulo 23, diz assim, olha só que tremendo: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando Deus não detesta? Não tem como, irmãos. Você pode ter inimigos, pessoas falando mal, pessoas torcendo o contrário, pessoas com inveja, às vezes no trabalho, na faculdade, até mesmo no meio da parentela. Mas se você é abençoado, você está em aliança com Deus, ninguém pode revogar isso. Aleluia, aleluia. Nós vemos isso, irmãos,
na vida de Davi, algo tremendo que aconteceu com Davi. No Salmo 64, eu quero que você abra comigo. Davi passando por perseguição, e a gente vê a proteção do Senhor, e mais ainda, quem deseja o mal retornando para aquele que deseja, para aquele que tem um intento maligno contra o servo de Deus. Olha só, versículo, vamos ler do 1 ao 4, ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha alma, livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, e disparam sobre ele repentinamente e não temem. Então nós vemos aqui pessoas se lançando, os inimigos se lançando contra Davi. Mas veja aqui no versículo 7, o mal voltando contra eles. Então nós não precisamos nos preocupar, irmãos. Por isso que Jesus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Ele diz aqui, versículo 7: mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Sabia? Tem um de repente para o inimigo. Quando menos espera, Deus fere. E aqui eu falo, irmãos, dos inimigos espirituais, amém? Eu sempre falo dos inimigos espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nosso problema não é contra as pessoas. Os nossos inimigos não são essas pessoas que se apresentam, elas são usadas. Mas são instrumentos, são vasos de Satanás, são pessoas que emprestam a boca, que emprestam a vida, para que o diabo use. Por isso que nós temos ensinado aqui, irmãos, muito sobre a questão da crítica, do julgamento e da maledicência. Por quê? Porque nós somos servos de Deus, amém? Deus nos chamou para sermos abençoadores. Quando nós julgamos, nós caímos num erro muito grande, porque o Senhor mandou a gente olhar primeiro a trave que tem no nosso olho, antes de olhar o cisco que está no olho dos outros. Então, a vida das pessoas não é problema meu, né? Cada um dará conta de si a Deus. A questão da maledicência é como feitiçaria. Por quê? Porque nós descobrimos as pessoas, não é verdade? E quando nós descobrimos as pessoas, nós julgamos as pessoas, nós estamos nos colocando em um julgamento mais rigoroso. Porque Jesus disse, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, às vezes, nós temos um tribunal dentro de nós, irmãos. Muitas vezes nós olhamos, aquele tribunal já entra em ação. Nós ouvimos alguma coisa e ali já entra em ação. E eu acredito que a questão da língua e a questão do julgamento são dois pontos que, quando o cristão ele aprende a se submeter ao Espírito de Deus nessas duas áreas, ele está pronto para receber muito do Espírito Santo. Eu acredito que as pessoas tremendamente usadas pelo Senhor, nessas áreas, elas dominam, deixam essas áreas serem dominadas pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui no versículo 7 e 8, Deus trazendo de volta contra os inimigos aquilo que eles estavam lançando contra Davi.
Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Olha que tremendo. Irmãos, nós temos um Deus. Deus cuidou do povo de Israel. Cuidou ali naquele deserto, na travessia, com tudo que eles precisavam. Com a alimentação, com a água, com a sombra, com a coluna de fogo para aquecê-los, com as roupas que não se acabaram. Amém? Então, nós só precisamos permanecer em aliança com o Senhor e o Senhor não encontrar iniquidade em nós. Porque nós vemos aqui, no capítulo 23 de Números, ele dizendo, olha, eis que recebi um mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar, porque não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então vamos guardar o nosso coração, né? Guardar o coração para que não haja maldade no nosso coração. Por mais que você seja atacado, Deus é quem te abençoa. Irmãos, a nossa bênção não depende do homem, depende de Deus. Se o homem tiver que fazer alguma coisa, assinar, entregar, é Deus quem vai usar. É Deus que está no controle de todas as coisas. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 23, versículos 4 e 5. Isso já foi dito aqui hoje nos testemunhos. Diz assim: pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água do caminho. Quando vocês saíram do Egito, além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor seu Deus não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor seu Deus os ama. Glória! Glória! Então, amados, por mais que hajam ataques, é o Senhor quem nos abençoa. Ele estava ali querendo amaldiçoar, mas Deus não deixou, e o nosso Deus transforma a maldição em bênção. A evangelista Marli começou aqui o culto falando sobre a voz de Deus. Nosso Deus é, como diz em Romanos, é aquele que traz à existência as coisas que não existem. A voz do Senhor é poderosa. Por isso é que nós devemos confessar a palavra, porque essa palavra tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. No entanto, você pode todos os dias, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, você declarar aquilo que a palavra diz ao seu respeito e que tem bênção sobre aquela circunstância, porque vai acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa, e nós vimos aqui que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia! A única forma do inimigo alcançar vantagem é se eu ou você dermos brecha. Então, fomos abençoados esse final de semana, amém? Poderosamente. Então, vamos manter as portas fechadas para Satanás. Amém? Manter as portas fechadas. Porque basta uma brechinha sim para ele entrar. Irmãos, eu vou falar por alto, porque eu não lembro exatamente quantos anos fazem. Acredito que uns 7 anos, mais ou menos. 7, 8 anos. Entrou uma jovem aqui na igreja. Ela veio de Minas Gerais, acompanhando um casal. Ela veio de lá para trabalhar na casa de uma família. E quando ela veio ao culto, a família trouxe, porque a família era da igreja, e trouxe essa moça. E quando foi na hora
da oração, ela veio na frente para receber a oração. Só que quando ela chegou aqui, nesse ponto mais ou menos, ela se transformou numa cobra. Porque ela deitou no chão e saiu. Ela ia lá, aqui e ali, assim, igual uma cobra. E foi assim algo terrível na vida de uma pessoa. Eu nunca tinha visto alguém daquele jeito, né? E andando aqui igual uma cobra. E nós levamos essa pessoa ali para não chamar atenção, porque o inimigo, ele quer tirar a atenção do que é de Deus. O foco é de Deus, o culto é para Deus, a reunião é para Deus, tudo é para Deus. Entendeu? Quem tem que brilhar é o Senhor. Não tem que estar entrevistando capeta. Está entendendo? Não sai nada que presta da boca do cão. Não é verdade? Porque só sai mentira. Porque ele fala do que é próprio dele. O diabo é o pai da mentira, né? Então, mas teve algo assim que me marcou naquela pessoa, porque era uma pessoa que tinha sido consagrada. Quando essa pessoa nasceu, uma pessoa da família foi lá e pegou a placenta com sangue e tudo e levou e botou no centro. Entregou. E aí essa pessoa, por isso que essa pessoa era desse jeito. E ela veio com o propósito de destruir aquele casamento. Por isso que eu falo, irmãos, homens que estão aqui casados, vigiem. Amém? Vigiem. Eu continuo batendo numa tecla e vou continuar batendo. Não tem amizade. Homem casado com mulher, amizade íntima, conversando coisas, assuntos no trabalho, e vai conversando, e vai horas e horas. Irmãos, pode saber que dá problema. Irmãos, olha, tem mais de 25 anos que eu converso com mulheres, com pessoas, e sempre vi essa história se repetindo. Sempre vi essa história se repetindo. E essa veio enviada de Satanás para destruir aquele casamento. Mas tem algo, por que eu estou falando esse testemunho? Porque teve algo que aquele demônio falou para mim. Eu não sei se na hora ali o pastor Edilson estava, pastor Jorge, pastor Iranice. Aquele demônio olhava assim para a gente e falava assim: me dá uma brechinha para eu acabar com a sua vida. Pense bem nisso antes de pecar, viu? Ele falava assim, chorando, me dá, eu quero só uma brechinha. Falou várias vezes para os pastores, me dá só uma brechinha para eu acabar com a sua vida. Sabe, irmãos, por que muitas pessoas caem, são destruídas? Porque começa com uma brechinha. Com uma brechinha. Às vezes uma conversa, um diálogo. Eu falo isso porque, irmãos, eu sou acostumada a ouvir essas coisas. Um diálogo de uma pessoa com outra, do sexo oposto, olhando ali nos olhos, um espírito de sedução e encantamento entra. Quando é de noite, a pessoa vai dormir e está pensando no outro. Aí começa a desejar ver aquela pessoa de novo. Está entendendo? Eu estou falando aqui na área, irmãos, do pecado, da sedução e do encantamento. Eu não estou falando de alguém que conhece alguém, que vai namorar, que vai casar. Vocês estão comigo? Amém? Mas eu estou falando aqui da brecha. Olha só, o que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo não foi alcançado pelas maldições que Balaão estava tentando lançar, não é verdade? Porque todas as 7 vezes que ele ofereceu os sacrifícios, Deus foi liberar uma palavra de bênção, porque a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Mas, quando eles pecaram, aí eles foram derrotados. Olha aqui em Números 25, versículos de 1 a 3. Só passando a folha aí um pouquinho, nós vamos ver.
Diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Quer dizer, havia uma ordem de Deus para que o povo de Israel não se casasse com outro povo que não fosse o povo de Deus. Para que o povo de Israel não se colocasse debaixo de um jugo desigual. Não é? Aí olha aqui. E essa estratégia aqui foi o próprio Balaão que falou para os inimigos. Falou assim, ó, a gente não pode contra eles, a não ser que eles pequem. Aí veio a brecha aqui, ó. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha aí, 2 pecados aqui. A imoralidade, porque eles se juntaram com as moabitas e os medianitas, e a idolatria, o culto a Baal, o Deus da fertilidade. E aí, olha o que Deus diz, versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Irmãos, nos dias de hoje, se nós não estivéssemos no tempo da graça de Deus, a humanidade já estava consumida mesmo. Porque na época da lei, o julgamento vinha imediatamente. Deus, vocês lembram do episódio, da história de Coré, Abirão e Datã. Quando eles pecaram, Deus mandou Moisés chamar no meio, e ele falou assim, ó, se eu sou homem de Deus, eles vão morrer de uma forma diferente. E aqueles rebeldes, a terra abriu e engoliu todos, e família e tudo. E aqui a Bíblia diz que acendeu a ira do Senhor contra eles e mandou chamar os principais. Imagina, irmãos, se nós não vivêssemos nesse tempo, tanto de pastor porque chama os cabeça, né? Que estaria perdido, o tanto de pai de família que estaria perdido, não é verdade? Mas graças a Deus, irmãos, que nós estamos nesse tempo, temos ouvido a palavra, a graça de Deus nos alcançou, amém? Então, nós encontramos aqui que a única forma que o inimigo alcança vantagem é se você dá brecha. Lá em Apocalipse 2,14, Deus faz referência, depois você pode ler, não vou ler esses textos, mas você pode ler Deus fazendo referência a isso daqui. E para concluir, né, é que nós devemos, além de manter de cuidarmos da nossa aliança com o Senhor, de termos uma vida no altar do Senhor, de crer que Deus nos abençoou e nada pode tirar essa bênção do Senhor em nossas vidas, entender que o mal que lançam contra nós voltará, irmãos, mantermos, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, vamos manter uma vida cheia do Espírito, amém? Manter a vida cheia do Espírito. Efésios 5 diz que nós devemos nos encher cada vez mais do Espírito, amém? Falando, louvando, dando graças e nos sujeitando uns aos outros. Então, quando ele diz enchei-vos, é uma ordem, não é uma opção, amém? Então vamos nos encher do Espírito Santo, orando, como? Ele ensina, falando a palavra de Deus, louvando, dando graças a Deus. E vivendo uma vida sem hipocrisia. O irmão Marquinho falou aqui de Romanos, capítulo 12, e nesse mesmo capítulo, ele continua falando desse amor sem hipocrisia. Quando você renova a mente com a palavra,
há a possibilidade desse amor crescer cada vez mais, porque essa palavra entrando no nosso coração, ela vai nos fortalecendo, nos dando uma plataforma, uma base, para que a gente possa andar em amor, suportando as pessoas e vivendo essa vida do Espírito, para que essa maldição, para que a gente não volte, né, atrás naquilo que o Senhor já nos deu como conquista. Então aquilo que você conquistou vai permanecer. Como? Fica firme com a sua aliança com Deus. Saiba que você tem uma vida abençoada, que ninguém pode te amaldiçoar. Amém? Que aquilo que o adversário tentar contra a sua vida vai voltar contra ele. E se encha cada vez mais do Espírito. Eu preciso me encher cada vez mais do Espírito. Porque basta uma brechinha que a gente cai em cilada. Mas nós estamos vigilantes, amém? Vamos andar em vigilância até Jesus voltar. Vamos ficar de pé?